temporada de Neura por Neura, então, nós nos dedicamos ao estudo da neurociência afetiva. Gente, não é nada fácil falar de emoções, nem para o leigo, tá? E nem para o neurocientista, tá bom? Esse é realmente um balaio de gatos, é um grande desafio fazer um estudo de neurociência. Pouca gente, assim, eu digo, poucos estudiosos se aventuram a isso, porque a começar pela linguagem, né? A linguagem, ela é insuficiente, não é só assim, porque eu tenho dificuldade para dizer como eu me sinto, não. A psicopatologia também acha isso difícil, tá? Ela faz uma tentativa de diferenciação entre afeto, emoção, sentimento, sensação, paixão, humor, temperamento. Você olhando assim, né? Só olhando assim um pouquinho de longe, você sabe que tudo não é tudo igual, né? Mas é difícil falar o porquê não é o quê, né? E mais do que isso, a fronteira entre percepção e afeição, entre sensação e sentimento, e entre o saber e o sentir, é a mesma fronteira entre o eu e o não eu. Sabe quando você fala em cima do eco? É mais ou menos assim você estudar neurociência afetiva. E na segunda temporada, nós estudamos brevemente essas diferenças. Eu vou apenas destacar aqui para vocês um dos modos de pensar sobre as emoções e os sentimentos nesse slide, tá? Geralmente, a emoção na psicopatologia e nas neurociências, ela está mais relacionada ao componente neurofisiológico e expressivo motor. É a víscera participando, tá? Quando alguém fala para uma coisa visceral, ela está relacionando a emoção mais pura. Esses registros viscerossomáticos que estão ali relacionados aos níveis cerebrais inferiores, eles vão sendo organizados como memórias implícitas e explícitas, simbólica e subsimbólica, imagens e palavras, e quando ele se torna conteúdo cognitivo, né? Então, da víscera até virar conteúdo cognitivo, eu uso uma palavra que eu chamo de sentimento, que é o aspecto cognitivo experimental da emoção, tá? Então, esse é um jeito de você pensar sobre emoção dentro de neurociências, porque isso também, tá, pessoal, mudou muito ao longo do tempo. Pensar sobre o cérebro, que é um fenômeno muito complexo, é uma coisa que muita gente faz ao longo de séculos, tá? Séculos, Paty, séculos, tá? Então, começando lá na Grécia Antiga, nessa época, você tinha o sistema médico humoral. Humor é uma palavra que significa fluido, tá? Um líquidozinho. Então, esses sistemas aqui, eles explicavam quase tudo, desde os estados afetivos mais simples, os temperamentos, as personalidades, as formas de adoecer, tá? E era meio assim, ligado com uma filosofia de alquimia também, o elemento terra, o elemento fogo, o elemento água, o elemento ar, e era uma coisa assim, mais ou menos simples de resolver. Então, se você era um sanguíneo e estava adoecendo porque tinha sangue demais, a gente faz uma sangria, tá? Por exemplo. E esse sistema de explicação racional, ele dominou o sistema médico por 2000 anos, tá? Agora, veio um outro modo de pensar no século XVII, aí também muito famoso, né? Essa ideia do dualismo cartesiano o René Descartes, ele pode ser considerado um mega influencer, né? Antes da internet existir, porque essa coisa de você separar, né, o que é mental do que é corporal, né? O res cogitum, né? A coisa que pensa, né? Da coisa corporal, vem por aí. Ajuda e atrapalha, né?
E para quem trabalha com saúde mental e emoções, às vezes mais atrapalha a gente, né? E ele influenciou toda a ciência natural e a medicina, por sua vez, né? E até hoje isso se dá. As pessoas costumam perguntar assim para você: essa doença é física ou ela é psicológica? Ela é orgânica ou ela é psicogênica? Né? O CID-10 está sendo substituído pelo CID-11, né? Vamos ver, acho que ele entra esse ano, já entrou, né? Mas ele tem um grupo de doenças não orgânicas, ou seja, aonde é que acontecem as coisas que elas não acontecem no palco da organicidade, né? É por conta desse modo de pensar, né? E que a psicanálise, lá nos inícios de Freud, né, também era influenciada por isso. Então, aquela pergunta lá que a gente colocou, o inconsciente, ele não é orgânico, né? A gente sabe que o inconsciente está no subcórtex, ok? Super orgânico lá. E o que vai acontecendo? Do século XVII até o século XX, os afetos, eles ficam praticamente à margem das questões científicas. Você quer ser um bom cientista? Não tenha sentimentos, tá? Porque os sentimentos, eles podem atrapalhar muito a sua objetividade. Então, havia essa ideia que as emoções, os afetos, os sentimentos, eles atrapalhavam a racionalidade, certo? E fazer ciência é fazer raciocínio. Então, esse zeitgeist, esse modo de pensar da época, ele vai dando fermento, vai dando adubo para desenvolvimento da inteligência artificial. Inteligência artificial, machine learning, todas essas coisas, eles começam a se desenvolver num século muito preocupado com a aprendizagem, quantificar a inteligência, o conhecimento cognitivo, tudo isso fica mais importante do que os afetos. Os afetos são uma coisa assim meio dos burros, sabe? Então, os circuitos emocionais, eles são tratados, pasmem, tá? Como eventos à parte. A que ponto nós chegamos? E independentes das demais atividades neurais, né? E agora a gente vai fazendo um esforço, né, para juntar tudo isso, né? Na última temporada, então, nós falamos de alguns estudiosos que buscaram trazer de volta a emoção para a neurociência. Vamos buscar a emoção de volta para o cérebro, porque está faltando alguma coisa aqui, né? As pessoas estão valorizando muito esse modo robótico de ser, e ser humano não é isso não, né? Então, vamos voltar. Você vê que na linha de pensar sobre o cérebro, a gente vai e volta, a gente vai e volta, né? Tem uma frase do Heidegger que é assim: a ciência, ela não avança, ela marca passo. Sabe, igual você dança assim com o casalzinho? Marca passo, você vai e volta, tá? Então, a gente explorou algumas ideias, né, de Antônio Damasio, e o que acontece? Ele vem e dá uma cancelada no nosso influencer René Descartes e publica em 1994 o erro de Descartes, aonde ele vai dizer o seguinte: a emoção e a razão, meus benzinhos, não podem se separar, elas estão indissoluvelmente associadas. Olha, é mais profundo do que isso. O que ele diz? Não é possível raciocinar de forma pura e independente, a não ser que você cometa o que ele chamou de erro de Descartes. A razão, olha isso, a profundidade disso. A razão só é racional se ela for permeada pelas emoções. Pá! Outra mudança de paradigma. Poxa, não era para tirar a emoção da ciência? Agora não dá para fazer racionalidade sem emoção? Pois é, a vida é assim, tá? A razão e a cognição não podem se desenvolver e exercer suas funções normalmente se elas não forem sustentadas pelos afetos.
E mais, não é só que razão e emoção é um negócio intrinsecamente relacionado. Consciência e emoção não são separáveis. Aí lembra aquela coisa, as coisas superiores, é ali que está a consciência? Pois é, ele vai dizer que todas essas funções superiores, linguagem, memória, razão, atenção, estão profundamente ligadas aos processos emocionais e à base da consciência do eu. Damasio apresenta as emoções como mapas neurais emocionais. Para você entender isso, tem que entender aquela aula lá da primeira temporada, o que é um engrama, tá? Esses engramas, que são redes e circuitos, são diferentes regiões cerebrais que vão trabalhar de forma integrada, retratando as atividades do corpo, tá? Vísceras, na forma de mapas neurais. Esses mapas tridimensionais não são estáticos, mudam a todo instante devido a uma série de alterações que o organismo está sujeito no contato com seu entorno. E estão intrinsecamente ligados à origem da mente consciente. A hipótese principal de Damasio é que as regiões mais primitivas do cérebro, responsáveis por processos fundamentais de regulação da vida, dentre eles as emoções, são também a base mais alta para as operações do pensamento racional. Ou seja, sem emoção, não tem eu, não tem consciência, não tem racionalidade, não tem viva lá, tá? É gente no modo zumbi, tá? E repetindo aqui, a mente para ele não começa no córtex, começa lá no tronco cerebral, tá? Lá de baixo. E como é que se caracteriza uma emoção do ponto de vista das neurociências aí a partir do final do século XX e início aí do século XXI? Então, são mapas neurais ou engramas, que são programas de ação não aprendidos, ou seja, eles vêm de fábrica, automatizados, previsíveis, estáveis dentro de uma espécie, e com Yakpanksi você vai ver que eles são estáveis entre as espécies também, tá? Facilitam a construção de respostas plenas e adaptativas, ou seja, esses programas eles também podem ser customizados e vão desde a expressão mais básica até a expressão mais complexa de biorregulação. Olha o que as pessoas estavam deixando fora da jogada, tá? Então, entender aqui biorregulação, entenda, né? Neuroplasticidade, entenda autorregulação, homeostase, autorreparação, tá? Outro estudioso também, que nós trouxemos um pouco sobre as ideias dele, discutimos, é Rodolfo Linhares, e ele nos apresenta as emoções como padrões fixos de ação. Esse livro dele aqui, infelizmente não tem em português, mas é o The Eye of the Vortex, não é tão popular como O Erro de Descartes, que eu acho que vocês já leram todos assim, mas é um livro fantástico, e ele traz a memória como padrões fixos de ação, ou seja, na mesma ideia que Damasio, são memórias procedurais, mapas neurais, que podem estar presentes antes do nascimento, ou seja, vem de fábrica, são registros estereotipados, estáveis dentro da espécie, podem ser aprendidos, customizados e refinados ao longo do desenvolvimento. Então, para ele, os padrões fixos de ação, as emoções, elas são ações pré-motoras. Paty, o que vem a ser uma ação pré-motora? Vocês conseguem ver esse copo? Não, né? Aqui. Digamos que eu vou pegar esse copo. Quando eu vou pensar em fazer o movimento, eu organizo um conjunto, um set preparatório, ou um conjunto que vem antes da ação.
E isso, o meu cérebro organiza de uma maneira que não está na minha consciência clara. Eu acho que todo mundo já teve uma experiência de pegar uma jarra que você acha que estava mais pesado, aí inconscientemente você calculou uma força e chega lá, ela era muito mais leve do que você imaginava, né? Então, para você ter uma ideia do que é essa ação premotora, e eu sempre gosto de lembrar que a palavra emoção, né, ela tem na raiz etimológica dela as partículas ex movere, ou seja, mover para fora. Então, toda a emoção, ela é uma ação internalizada, ok? Então, é essa a ideia de padrão fixo de ação que Linás traz para a gente. E esse PFA, para ele ser gerado, ele precisa de um contexto. Então, por exemplo, se eu tiver esse tigre aqui como um contexto, o meu subcórtex, ele vai procurar um pool de ações pré-motoras internalizadas para implementar uma solução tática. Então, digamos que eu estava ali naquela faixa verde lá da teoria polivagal, eu encontro esse tigre, aciono esse pool de ações internalizadas, que são as emoções, digamos que seja medo, eu vou me organizar uma solução tática que vai ser, por exemplo, correr. Agora, se eu quiser enfrentar, ele vai organizar um outro padrão de conjunto motor que vai ser enfrentar esse tigre, tá ok? Então, eu acho que deu para entender um pouquinho aí das ideias de Rodolfo Linhares. E o que a gente mais explorou, nossa maior ênfase nessa segunda temporada, foram nos estudos de Jaak Panksepp. Ele é chamado de o pai da neurociência afetiva, tá? Para Panksepp, ele entende que os processos psíquicos, eles podem ser organizados em processos primários, processos secundários e os processos terciários, que seriam as funções neocorticais da consciência. Você pode fazer uma correspondência assim. Esses seriam os processos anoéticos, eu não sei que eu sei. Os processos noéticos, aqui entra aprendizagem, condicionamento clássico, hábitos, tá? E os processos autonoéticos, que eu sei, ok? Mas Panksepp, ele vai trabalhar com esse daqui, ó, o primário mais basicão de todos, a base de tudo, a base do self, tá? Então, eu tenho aqui nos processos primários afetos sensoriais, sensações aversivas e prazerosas, afetos homeostáticos, como fome e sede, tá? E os afetos emocionais, que eu vou representar por esse quadradinho magenta aqui, tá? Então, eu não quero que você entenda isso como camadas de lasanha, embora esse grafismo aqui esteja aqui. O que isso quer dizer? São conjuntos que contêm o outro. Então, assim, os processos primários, eles vão estar contidos em processos secundários, que eu estou representando aqui pelo círculo amarelinho, que, por sua vez, vão estar contidos nos processos terciários. Meu amor, se eu quebrar o quadradinho magenta, o conjunto aqui dos processos terciários fica complicado, né? Por isso que muitas vezes o paciente fala, eu já sei, eu já entendi, eu já sei, mas eu não consigo parar de sentir. Né? Ou aquele exemplo lá do perdão que a gente estava falando, não, eu sei, isso está fazendo mal para mim, eu não quero mais ficar falando disso e não sei o quê, mas isso daqui está lá, né? Então, ó, o que acontece? Esse processo, ele vai sendo modulado um em relação ao outro, como vocês podem ver aqui nessas setinhas, né? E eles são correspondentes a exatamente os níveis hierárquicos aqui. A gente pode usar até o modelo do Paul MacLean para poder entender um pouco das ideias de Jaak Panksepp.
Então, a gente vai juntando os modos de entender o cérebro. E a investigação de Panksepp, ela é altamente refinada. Panksepp, ele vai mostrar para você 7 evidências de sistemas operacionais emocionais que ele vai achar da seguinte maneira. Primeiro, fazendo estimulação elétrica cerebral, manipulação farmacológica e mostrando o resultado de lesões, tá? Isso ele faz comparando, inclusive, outros animais, tá? E ele desenvolve, a partir daí, uma teoria neurocientífica das emoções e que eu acho fantástica, embora eu explicar tudo, mas elas nos ajudam muito a pensar e a organizar os nossos projetos de terapia com os nossos pacientes. Então, a gente se dispôs a explorar cada um desses sistemas operacionais que Panksepp encontrou. E, de novo, vem o problema da linguagem, tá, pessoal? Então, super importante isso. E aqui eu acho que tem muita gente que dá aula, tal, às vezes a pessoa não está atenta para isso, porque como a gente usa a literatura inglesa, a gente vai traduzindo isso daqui e ela perde o sentido, tá? Não traduza quando você vir que estão falando dos sistemas operacionais emocionais de Panksepp. Por quê? Ele, já entendendo que a linguagem não é capaz de traduzir a emoção, ele nomina esses sistemas operacionais com letras maiúsculas, significando que ele está falando de mapas, de engramas, de redes, justamente para indicar que ele está falando de um sistema neural específico, ele não está falando daquela vivência emocional, tá? E a gente vai ver que isso pode confundir muito a gente, tá? Por exemplo, panic é um sistema emocional relacionado muito mais à tristeza do que você ficar tremendo de medo, tá? Então, acontece que a gente precisa refinar essa linguagem, entender a ideia de Panksepp, para a gente poder acessar a rede, certo? E distinguir da vivência que está acontecendo, tá? Por exemplo, uma coisa que confunde bastante. Tem uma ansiedade que é uma coisa ligada ao sistema FEAR. Essa é uma rede, é um subcircuito específico. Mas tem uma ansiedade, que é aquela de uma festa que vai acontecer, um emprego novo que vai chegar, uma excursão que você vai fazer, que ela é ligada ao sistema Seeking, tá? O sistema FEAR e o sistema Seeking são totalmente diferentes. O sistema Seeking está acontecendo no nível pró-social, tá? E o sistema FEAR, eu quero me proteger, eu quero ficar evitativo aqui no meu cantinho, tá? Outra coisa que dá muito pano para manga, né? Ah, não vejo a hora de estar com você. Você pode escutar essa frase achando que a pessoa está querendo casar com você, ter 2 filhos, 2 cachorros, uma casa no campo, outro na fazenda, outra na praia. Não, um está ouvindo a partir do sistema care e outro está falando a partir do sistema lust, do sistema erótico. Então, por exemplo, as experiências amorosas, essas são as que dão mais trabalho, né, no nosso consultório, de você saber que a pessoa está agindo a partir de um sistema operacional que é distinto, embora esses sistemas emocionais eles estejam relacionados intimamente, ok? E além da gente explorar cada um desses sistemas, panic, fear, play, lust, care e seeking, a gente correlacionou tudo isso com o sistema polivagal. Ou seja, aqui você vê, né? Esses sistemas que são pró-sociais, seeking, que é o sistema de busca e expectativas, care, que é o sistema de cuidado, cuidado com a prole, cuidado fraternal, lust, que é o de conexão íntima, sexual, erótico, play,
que é o da alegria, eles são favoráveis de acontecer aqui, tá? Por exemplo, o sistema play, ele acontece muito melhor quando eu estou num contexto de care, tá? Então, aqui, atua de modo sinérgico com o outro, tá? É muito difícil play acontecer num contexto de rage, tá? Por exemplo, fear e rage acontecem nessa fase aqui, sendo que as estratégias motoras são diferentes, tá? O rage vai para cima, enquanto que o fear vai correr, tá? E o panic, que não é o medo, é a dor do abandono, a dor da falta, o grieving, o luto, tá? O abandono. Ele, muitas vezes, também é confundido com a experiência amorosa, tá? E, da mesma forma que Damasio, Panksepp entende que a consciência neurobiológica do eu, ela começa aí. A consciência, ele fala, gente, para de pensar que consciência é essa coisa conteudista, cheia de memória, imagem, coisa que você comeu, boleto que você tem para pagar. A consciência do eu está profundamente enraizada num local que não é de conteúdo, é em formas de prontidão de ação. E ali são os registros de processos motores. Lembra lá do mesencéfalo? Por que ele é tão importante? E os processos sensoriais que estão intimamente ligados às representações de imagem corporal. Tá? Isso é fundamental, fundamental. É um dado muito legal quando você começa a estudar trauma, tá? E aí você tem todas as bases. Aí você pode pular cambalhota, soltar, porque a base está pronta, tá? A hora que você for trabalhar com partes, internal family sister, inner child, a criança interna, criança emocional, é isso aqui, ó. É isso daqui que está na jogada o tempo todo. Então, lembra lá da figurinha? Lembra do quadradinho magenta? Ó, a emoção é ação internalizada. Emoção está no ambiente fisiológico interno. Emoção significa postura, expressão facial, alteração das vísceras, do sistema cardiovascular, metabólico, endócrino, imune. É tudo isso que está na jogada quando alguém se emociona na sua psicoterapia, tá? Todos esses autores aqui, ó, você vê, ó, 1982, 86, 99, 98, todos esses aqui, eles estão fazendo estudos independentes e considerando isso daqui tudo, ó, que a gente viu, tá? Que eu já falei para vocês. Mas agora, o que é muito importante você como terapeuta entender? Quando a gente fala de trauma e de dissociação, a gente muitas vezes não leva em consideração que toda dissociação é estrutural, ela é além de um sintoma, ela é uma quebra nessas redes neurobiológicas. Essa quebra, ela pode acontecer dentro do sistema, ou ela pode acontecer entre um sistema e outro que deveria andar junto, por exemplo lá, o seeking com o care, tá? E aí ele começa a fazer seeking, mas com medo. Eu quero ir na aula, mas eu não quero falar. Eu quero saber a pergunta, mas eu não quero me expor. Entendeu? E aí começa a dar tchutchu no sistema. Ele não consegue aproveitar nenhum nem outro. Então, eu vou só trazer aqui o conceito de dissociação primária, você tem a secundária e a terciária, tá? Mas só um destaque para você entender isso. No TEPT simples, por exemplo, você tem uma personalidade só, uma parte aparentemente normal, que geralmente é aquela parte do o subself que vem conversar com você, tá? Que está buscando ajuda, que está no sistema seeking, por exemplo. Tá? E vai tocando a vida normal. Leva os filhos na escola, faz comida, transa com o marido, compra roupa, tal. E tem um aspecto dela, uma parte do self dela que ficou montada
naquele quadradinho magenta, por exemplo, do fear ou do anger. E aí elas não conseguem se combinar, sabe? Fica uma parte para lá, outra para cá. E isso dá um tchutchu no sistema, que é uma incongruência biológica. Sistema que está dissociado, ele tem a incongruência nas bases do self, nas bases do sistema biológico, tá? Então, entender isso daí ajuda você demais a você trabalhar os processamentos com seus pacientes, tá? Então, ó, voltando lá para aquele nosso modelinho da figura, tá? Lembra sempre que é um dentro do outro, não é um em cima do outro, mas é que não tinha uma figura melhor. Se eu tirar a base daqui, eu desmonto todo o resto, tá? Então, é muito importante eu arrumar essa base. Esse cara que está aqui dirigindo a motinha, que é meio burrinho, que não tem conteúdos cognitivos, é ele que dirige o carro da família, tá bom? Tá? Então, a gente tem que olhar para ele com carinho. Então, vamos lá. Tem um pessoal aí que está super afiado, a segunda temporada terminou faz pouquinho tempo, a gente teve só um mês de férias, né? A gente terminou em novembro. Vocês fiquem à vontade para participar, tá? Vamos lá. Qual dessas afirmativas é falsa, segundo Panksepp? Letra A. Dependendo do nível de excitação do sistema FEAR, você pode ter a experiência de terror súbito ou de uma leve ansiedade. Letra B. A experiência de ansiedade é produzida pelo sistema PANIC. Letra C. Panic e Fear são sistemas distintos. Ah, essa daqui eu já entreguei, né? Mas tem alguém que quer participar aí, Emília? Estão colocando letra B de bola. Letra B. Olha só, foi o que eu falei para vocês. Vamos lá ver? É isso mesmo, parabéns. A experiência de ansiedade, ela é produzida pelo sistema FEAR. Agora, você vai... Ah, eu esqueci de contar para vocês, né? Como a linguagem ela é difícil da gente falar de emoções, a gente trouxe para as aulas muitos conteúdos de arte, de dança, de música, de pintura, e a gente experimentou o nosso corpo mudando de uma plataforma emocional para outra. Eu acredito que foi uma experiência muito interessante. E no fim da temporada, a gente fez a playlist da vida do grupo, a gente juntou todas as músicas que tinham a ver com a vida de cada um de nós aqui. Mas eu trouxe aqui uma das músicas, que é o segundo hino nacional, né, do nosso país, presente em todos os karaokês. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais para separar as nossas vidas. O trecho dessa música reflete uma experiência emocional. Qual é o sistema operacional de Panksepp que parece certamente envolvido a partir desses versos? Vamos ver o que vocês acham. O sistema Care, o sistema Lust ou o sistema Panic? Vamos lá, ó. Letra C, estão colocando aqui. Sistema Panic, muito bem. Tem alguém cuidando de alguém aqui? Não tem. Tem um cara de, eu sou louco por você, mas você não vê um conteúdo erótico claro. Agora, o que está claro? Eu preciso aceitar que não dá mais para separar as nossas vidas. Eu não posso ficar sem você. Isso é não me abandone, tá? Então, esse é o sistema Panic. Eu repito isso porque isso dá tchutchu na gente, sabe? Terapeuta também é gente, ele também se confunde. Olha lá, essa também é um clássico.
Cartas já não adiantam mais, quero ouvir a sua voz. Vou telefonar dizendo que eu estou quase morrendo de saudades de você. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Oh, 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 né? O trecho dessa música reflete uma experiência emocional. Qual é o sistema operacional de Punxsutawney que está certamente envolvido a partir desses versos? Vamos lá, Emília. Aguardando respostas. Por enquanto, não chegou. Eu ajudo você. Letra B. Apareceu aqui. B, A. Temos B, variações. A. Isso, olha lá. Então, vamos lá. Tem alguém cuidando de alguém aqui? Tem alguém numa condição de atração erótica aqui? Sim. Pode até ser, mas não está muito claro. Agora, tem alguém falando assim? Eu estou morrendo de saudade, eu preciso de você. Eu estou no abandono. Gente, toda a sofrência pode ser Roberto Carlos, não precisa ser sertanejo. Toda a sofrência é panic, tá? Não é care, não é lust. Ah, mas não é que... Mas isso não quer dizer que eles não estão numa relação amorosa? Não. As redes são relacionadas, mas pense, a hora que esse cara aqui senta lá no seu consultório, ele está falando que ele não suporta o abandono. E aí, o que você vai fazer? Você vai procurar as redes de abandono emocional que essa pessoa já teve ao longo da vida, certo? Resposta correta, letra C. Agora, esse daqui, ó, é um texto que a gente tirou da Bíblia, tá? Ó. Seus lábios são como um fio vermelho, seu pescoço é como a torre de Davi, construída como arsenal. Nela estão pendurados 1000 escudos, todos eles escudos de heróicos guerreiros. Seus 2 seios são como filhotes de cervo, filhotes de gêmeos de uma gazela que repousam entre os lírios. Você é toda linda, minha querida. Os seus lábios gotejam a doçura dos favos de mel, minha noiva. Você é um jardim fechado. Minha irmã, minha noiva. Tem um áudio aberto? Pode fechar para a gente? Obrigada. Este texto reflete uma experiência emocional. Qual o sistema operacional de Punxsutawney que parece certamente envolvido a partir desses versos? Esse não dá dúvida. Letra B está sendo colocada aqui. Letra B, com certeza. Aqui eu estou falando, pode até não ser amor, mas tem uma experiência erótica acontecendo com certeza. Resposta correta, letra B. Essa daqui é uma das músicas da playlist deste grupo, tá? Então vamos lá. Ei, dor, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Ei, medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada, nada. E se quiser saber para onde eu vou, para onde tenha sol, é para lá que eu vou. E se quiser saber para onde eu vou, para onde tenha sol, é para lá que eu vou. E aí? Vocês acham que aqui está envolvido o sistema care, o sistema play, o sistema seeking? Está variado. Tem resposta A, B e C. Isso. Por que tem resposta variada? Porque seeking, play e care, eles andam meio que juntos. São aqueles sistemas pró-sociais que ficam lá naquele nível verde da teoria polivagal, certo? Para eles acontecerem, eu preciso estar num estado de autorregulação emocional legal, certo? Mas aqui, ó, quando eu vou em busca de coisas, fear, com certeza você não tem mais, né? Eu estou indo em busca de coisas, né? Essa busca das expectativas, seja de coisas muito simples como água e comida, ou de conceitos filosóficos que fazem sentido para a minha vida,
eu estou acionando o sistema Seeking. Muita gente tem dificuldade de entender ele como um sistema emocional, mas Panksepp dá para a gente, tintim por tintim, todas as evidências de que eles são um sistema emocional operacional, ou seja, são ações internalizadas. Nós já chegamos ao mundo de fábrica com esses registros prontos para a gente ir pegar coisas legais para a nossa vida, tá? Eu gosto de ilustrar o sistema Seeking com aquele bichinho que tem no filme da Era do Gelo, aquele que está sempre atrás da nós, tá? É o sistema Seeking, ele está sempre atrás de uma coisa interessante para ele. Ele não é o prazer que você tem com as coisas interessantes, não é a consumação das coisas, ele também é confundido com esse sistema de prazer e recompensa, tá? Ele está muito mais relacionado com aquela coisa que... Sabe aquela frase, o melhor da festa é o que ainda está por vir, se preparar por ela? É essa coisa, que o melhor da festa é se preparar por ela. É aquela excitação que você tem para ir você atrás das coisas que você quer para você, tá bom? Então, por que aqui não tem care? Porque ele não está cuidando de uma pessoa, né? O care, ele é direcionado para o filho, ele é direcionado para o amigo, ele é direcionado para cuidar do outro, né? O seeking é para eu cuidar de mim mesmo, ok? Tá? Então, aqui a resposta correta seria a letra C. Então, a gente pode ouvir, esse exercício aqui eu vou fazer junto com vocês, tá? Mas a gente pode ouvir qualquer história, a gente vai escutar a historinha autobiográfica, ou seja, a gente vai dar o ouvido de escuta para a memória explícita da pessoa, e a gente também pode abrir um ouvido de escuta para o sistema operacional emocional. Tá? Então, a gente pode contar essa história a partir daquilo que a gente está vivendo. Então, vamos dizer aqui um exemplo muito simples. Se você está na sua rotina de trabalho, você só tem 30 minutinhos para almoçar e vai comprar um presente para o seu filho, porque é aniversário dele, e você vai ter que voltar para o trabalho. Então, você não vai perder muito tempo, você só vai comprar um salgado e vai comer no caminho. E aí você quer pedir logo o seu almoço, mas tem uma pessoa lá na fila do balcão, lá da lanchonete, perguntando detalhadamente, tintim por tintim, o que é isso, o que vem, quais são os ingredientes de cada lanchinho. Aí você fica meio irritada e já se prepara assim, será que não pode ir rápido, né? Porque eu tenho tanta coisa para fazer. Quando ela se vira para você, você percebe que essa pessoa tem uma deficiência visual, visivelmente, né? Você se constrange com isso, aí você desiste de reclamar, e aí você começa a ajudar a pessoa a escolher o almoço dela também, tá? Uma história bonitinha de compaixão. Agora vamos ver a história contada pelo sistema operacional. O que acontece? Travou? Opa! Você está buscando coisas para você e para o seu filho, tá? Aqui você acionou o sistema Seeking. Só que alguém atrapalhou o seu sistema Seeking. A hora que alguém atrapalha nosso sistema Seeking, o nosso sistema Rage entra em ação. O sistema Rage, ele pode ter um ataque de fúria, ok? E aí ele foi aumentando. Só que a hora que você viu que era uma pessoa que precisava de ajuda, o seu sistema Care super maternal entrou em ação, desativou o Rage e falou assim, quer saber? Deixa eu ajudar você agora, tá? Então, essas são escutas em vários níveis que a gente pode fazer, e é muito importante a gente ter em mente. Paty, existem só esses 7 sistemas operacionais de Panksepp? Esses estudos, como ele diz, está só no começo, tá?
há boatos de que tem outros sistemas, mas eles ainda não estão comprovados, tintim por tintim, igual o Panksepp falou para a gente, tá? Um deles, que eu acho que está bem em evidência, é o sistema da vergonha. O sistema da vergonha também parece que é um sistema operacional emocional com aquelas características, tá? Mas ele não vem de fábrica, ele é acionado pelo sistema social, né? Aí a gente encerra, então, esse bloco. Se vocês tiverem alguma pergunta aqui, a gente está disponível. Eu agradeço muito a atenção e a participação de vocês, todos os que trouxeram comentários, muito obrigada por ajudar a enriquecer aqui o nosso encontro. Bom, no intervalo ficou passando aí o QR Code da primeira temporada, se você quiser adquirir, da segunda temporada, que a gente vai fazer revisão agora. O nosso projeto é fazer uma terceira temporada no primeiro semestre. A gente vai estudar a psicoterapia e a neurobiologia, reparando os processos do eu, com base no livro do professor Mário Salvador, Mais Além do Eu, um livro fantástico, muito legal. Vão ser 3 encontros, aliás, vão ser 3 encontros, a gente ainda não definiu as datas, e a gente vai trazer uma leitura guiada com discussões, tá, da neurobiologia. Depois vocês fiquem atentos no Instagram da doutora Paty Matos. Não é o Instagram da Paty Matos, lá só tem flor, bicho, não tem nada dessas coisas, tá? Quando vocês acharem assim, doutora Paty Matos, aí lá tem coisas interessantes.